Boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês, né? Eu não vim do futuro, né? Mas estou fazendo a aula aqui de hoje e já estou deixando gravada. Vou dar algumas explicações sobre a A3 e sobre um trabalho que é bem pequeno, mas é muito interessante. Não é uma atividade proposta exatamente por mim, mas eu vou explicar para vocês. O primeiro ponto, né, que eu gostaria de ressaltar com vocês é o fato de que nós estamos vendo inovação, sustentabilidade e empreendedorismo, né, que é um tripé. A gente está atacando essas três áreas. Eu e o professor Jander, aí em duas frentes, né? A gente falou muito sobre sustentabilidade, falamos sobre aqueles exemplos, né, que eu passei um site para vocês, falamos da importância desse pensamento sustentável, que ele é muito mais preciso do que uma questão apenas estética, né, de beleza. E eu gostaria de adentrar em um tema que é referente à questão de liderança associada ao processo de inovação. Então, qual é a correlação, né, entre liderança e inovação? É esse o tema do trabalho que eu vou propor para vocês, tá? Antes disso, eu vou compartilhar aqui o trabalho, eu vou mandar para vocês tanto o link dessa aula quanto a ideia do A3, da A3, né, em si. Mas falando de A3, eu até abri uma caixa lá de sugestões, ainda não veio, né? A gente tem que tomar uma decisão aí sobre a A3, né? O que eu havia conversado, até falei com a Carol sobre isso, é sobre vocês. Vocês já proporam várias ideias de empresa, eu sei que isso não é novo, mas propor uma ideia de inovação que leve em conta, lógico, tanto o trabalho de inovação em si, a questão empreendedora e a questão de sustentabilidade. Esse exemplo, vocês podem criar, vocês podem pegar um exemplo pronto e desenvolver em cima dele, tá bom? Mas a ideia central que eu tenho conversado com o professor Jander é vocês elaborarem uma ideia de inovação. Não precisa, na sua concepção da palavra, ser algo que não exista, tá? A gente não tem tempo. Nem se fosse para fazer num semestre, em um ano, né? Geralmente demora muito tempo para você fazer isso, já que você vai ter que investigar patentes, trabalhos publicados. Então é um processo bem doloroso e lento. Mas pequenas inovações associadas a um serviço que é prestado aqui na nossa cidade, aspectos de sustentabilidade que podem ser considerados, como por exemplo o consumo de energia, um exemplo, né? A questão de consumo de água, o tratamento de resíduos sólidos, né? Então tem vários pontos que você pode levar em consideração na hora de dar esse exemplo dessa ideia, tá? Que ela é inovadora, é empreendedora e possui aspectos de sustentabilidade, tá? Eu vou mandar para vocês um exemplo, na verdade não um exemplo, né? Um layout em Word para vocês fazerem isso, ou no PowerPoint, estou decidindo. Mas o que eu preciso é que vocês já se dividam, tá? De preferência sem muito problema com isso, tá? Não dá para fazer um trabalho com 7 alunos, sinceramente. A proposta é 5, tá? Na verdade, até 5 pessoas. De 3 a 5 pessoas. Quem quiser fazer sozinho também não tem nenhum problema. Então, peço a colaboração de vocês nesse ponto, tá? Vocês podem se dividir, não vou escolher grupo. Se vocês quiserem que eu escolho também aleatoriamente. Mas, a priori, vocês podem dividir. Pois bem, então, diante disso, o que vocês precisam? Primeiro, da ideia, tá bom? Recapitulando, pode ser uma ideia em tese nova, ou pode ser um exemplo de alguma empresa de Jataí, que vocês podem expor o case,
tá bom? A ideia é ter uma ideia, vou repetir, uma ideia de um produto ou serviço, todos os dois juntos, que levem em consideração esse tripé de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, tá? O trabalho, eu não vou cobrar tanta coisa escrita, mas no mínimo esses três conceitos devem ser delimitados, né? Devem ser escritos, no mínimo esses três conceitos aí, né? Com base no livro, qualquer livro. Inovação é isso, já sustentabilidade é isso, empreendedorismo é isso. Por fim, tem a junção desse tripé que propicia isso e aquilo, tá? Lógico, de acordo com algum autor. Nada demais, né, nessa questão. Então, podem pensar já nesse aspecto, tá? Desse pequeno referencial teórico, que em uma página isso é feito, tá? Eu sei que muita gente não gosta de escrever, mas faz parte do business. E depois, uma proposta, tá? Uma ideia que leva em consideração esses três aspectos. Pode ser uma ideia, ou você pode pegar algo pronto e desenvolver dentro disso, apresentar o case, falar o que pode ser melhorado em virtude desses três pilares, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Podem mandar dúvidas referente a isso, mas a ideia é essa, tá? Já está pré-alinhado com o professor Jander. A gente vai, evidentemente, ouvir as propostas. A ideia é fazer uma espécie de pitch, tá bom? Um pitch tipo Shark Tank. Vocês vão apresentar, a gente vai perguntar sobre o projeto, etc, né? Mas não é nada de complexo, não. É um trabalho bem pequeno, na verdade. Pois bem, como é um tema que eu pretendo adentrar na reta final, a reta final, na verdade, ainda está grande, né? A gente tem o próximo mês aí de aula. Na verdade, é esse mês. Então, a gente vai falar de liderança e inovação. E aí, fiz alguns contatos, né? Com amigos que estão estudando, que têm materiais nesse sentido, professores e tal. E aí eu peguei essa atividade. Ela não é grande, tá? Tá tudo explicado aqui, mas eu vou falar passo a passo com vocês. Vamos lá. Então, ela leva em consideração gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, tá bom? Esse aspecto está associado a um aspecto inovador, que a gente vai tratar também, tá? Mas antes, a gente vai perceber aqui que no final dessa atividade existe uma reflexão da liderança em si, né? Que é o foco, a liderança nessa atividade. Que, como eu disse, a liderança ela está associada ao aspecto de inovação. Um líder que tem uma postura inovadora ou não, tá? Então, é uma maneira da gente rever e fixar, né? Já que vocês também já viram sobre liderança. O trabalho tá tudo explicado, ele fala de rearranjo de time. Se não me engano, é uma equipe aí de mais de 7 pessoas que você vai ter que demitir 3, se não me engano. Vai ter que rearranjar tudo a empresa, né, com base na crise que teve de consumo, né, por causa da Covid-19, tá? Então aqui ele fala o processo de liderança, né, ele compara com um canteiro de obras e tal, e aí ele fala uma espécie de mapa, né, que aí entra questões que nós já vimos, não todos, mas nós já vimos estratégia, questão de posicionamento, porter, etc. Mas quem não viu estratégia, é possível fazer esse trabalho também. E aqui, né, ele fala que a simulação lúdica, né, da ação de um líder e um grupo, remanejando um time de produção industrial que vai usar algumas ferramentas aqui para tomada de decisão, né? Que o professor Nelson Chaves Júnior. A situação aqui é um líder, você é o líder da empresa, é uma empresa de açaí, que recebe a fruta, faz o processamento e transforma em produto final. Aqui ele fala que teve uma queda, né, por conta do Covid, e que ele vai ter que remanejar o time. Vai ter que
demitir, para não falar outra coisa. E aí fala que você precisa entender os integrantes do seu time. Quem é esse time? Cada pessoa está detalhada aqui. Então, mais para frente, né? Então, as fases aqui é mapeamento da equipe, avaliação de possíveis cenários, tomada de decisão e remanejamento, tá? E no fim entra aquele ponto que eu falei para vocês, uma autoavaliação da liderança. E aqui ele fala, né, os integrantes são importantes, etc, né? Papo bem institucional. E você vai preencher aqui embaixo cada função e como é executado. Mas resumindo aqui, ó, quem? Coordenador industrial, você é o coordenador. O que você faz? Gerencia o time. Como acompanha os trabalhos e corrigindo os problemas que vão surgindo. E você vai dar um nível aqui, tá? Mas como será preenchido isso? Com base nesse texto. Fazer um breve descritivo, né, que está fazendo aqui. Quem é o engenheiro de processos? Esse engenheiro de processos é a mesma coisa que esse gerente de processos, tá? Ele fala aqui que é a Tatiane, que é uma colaboradora, que tem experiência, que tem problemas de relacionamento, etc. Fala aqui do Célio, que é o gerente de produção. Fala do operador de máquina. Fala do operador de produção, que são aqui Rafaela, Luiz e Natália. Assistente de produção, quem é, e etc. Então, você vai entender esses perfis, tá? Então, com base nesses perfis, você vai preencher cada tabela, ou quadro, né? Então, por exemplo, aqui na fase 1, você vai dar uma nota de 1 a 5 em relação ao impacto de cada uma dessas pessoas que vem subsequente aqui, né? Então, gerente de processos, do que se trata, como, né, que é o trabalho que ele realiza e o nível de impacto no processo. Não tem informação além desse texto. Não tem informação, é só aqui. Então, como que a gente vai saber, além de um pouco de imaginação, preencher aqui, né? É com base na leitura de cada perfil de trabalhador, tá bom? Não precisa olhar nada além disso. Quando a gente trata um problema na universidade, a gente tem as limitações, né? Não dá para abranger tudo. Nesse segundo momento, você vai fazer os testes de quem você vai desligar da sua equipe, né? E irá ser remanejado em suas funções, caso você remaneje. E mude, né? Lembre-se de considerar as características de cada colaborador para manter a harmonia da equipe. No quadro abaixo, você irá colocar cada cargo e quem irá executar ele. Pós as demissões. Isso aqui é uma simulação. Por exemplo, você vai demitir os 3 operadores de máquina, quem vai rodar o processo? É uma reflexão. E aqui você vai fazer o remanejamento de quem você vai demitir, né? Você vai sobrar aqui, se não me está escrito, se não me engano, é 7 pessoas. E aí, depois de você escrever quem ficou, você vai fazer essa tabela aqui, ó, de perdas e ganhos. Tá? O que você perde com essas emissões e o que você ganha em termos de personalidade também, né? Ele fala aqui, ó, preencheu a matriz de ganhos e perdas com as motivações que escolheu. Meio que justificando quem ficou, justificando quem saiu. Quem saiu, você perde em quê, tá? Justificativa de perdas e ganhos. Bem amplo isso aí, bem tranquilo. Nessa fase, você já avaliou os diversos cenários, que são as demissões e remanejamentos, e como será a melhor composição do time. Então, isso aqui é uma espécie de simulação de perdas e ganhos, tá? Essa perdas e ganhos vai ajudar você a decidir quem fica. É como se você analisasse perfil por perfil. Então, esse quadro é para uma pessoa. Para uma pessoa. Se não me engano, tem um nome lá que é Natália. Quais são as perdas que ele vai te gerar sendo demitido? Quais são os ganhos
que você vai ter caso essa pessoa fique, tá? Então, esse quadro ajuda você a preencher quem vai ficar, né? Então, vai indicar aqui a composição da nova equipe. Após a execução, né? Teve aqui um problema aqui o pessoal ficou meio preocupado, né? Com um problema de demissões. Só que depois teve um problema aqui nessa empresa fictícia, que ela fechou com alguns fornecedores e a produção aumentou, né? Então ele fala aqui, ó, vamos para a etapa 3. Exatamente 2 meses após você realizar o remanejamento de sua equipe, uma grande parceria comercial foi estabelecida em uma rede de supermercados, que foi sinalizada com os pedidos que virão para o próximo mês. A partir de agora, sua equipe precisa dar conta de atender o prazo que parece impossível. Então, houve a demissão, depois a empresa fechou um novo acordo, e aí ficou no limite. Né? Aí você tem que saber se vai conseguir ou não. E aí, como que você vai chegar nessa resposta? Né? Para avaliar este novo fato, você irá fazer uma análise SWOT, que é algo basic, né? Dentro da administração. Mas quem não entende ainda, por algum motivo, que não teve acesso, colocar análise SWOT no Google, né, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, é algo bem tranquilo. Então eu falo aqui, ó, para você fazer uma análise SWOT da nova realidade, que é uma realidade em que sua equipe vai trabalhar no limite, né? E montar um plano de ação para atender esta demanda, sem contratar novos colaboradores, afinal, não teria tempo de treiná-los. Acabou de demitir, não vai contratar. Então você vai fazer uma avaliação aqui de fatores internos e externos, de pontos de melhoria. O que eu devo levar em consideração? O cenário do novo contrato, o cenário da Covid, o perfil dos colaboradores que ficaram, quais são os pontos fortes que eles propiciam, tá? Aqui fala quais as conclusões e decisões você tem a respeito da listagem. Aí, com base na SWOT, você vai responder como você vai explorar melhor seus pontos fortes. Que ponto fraco você deve melhorar? Como você pode aproveitar as oportunidades em sua frente? Ao colocar todos esses fatores em uma balança, você acha a melhor solução? Eu li tudo errado aqui, mas tudo bem. Quem de sua equipe pode colaborar com esse novo plano de ação? Qual será a nova função de cada grupo? De cada um no grupo, né? E aqui, ó, neste momento, você deve descrever qual será a sua estratégia adotada para atender a demanda dentro do prazo, o que irá fazer para motivar a equipe. Lembrando, aqui no texto ele até faz essa ressalva, não existe uma resposta certa para isso, né, gente? É uma ciência não exata, né? Acho que a administração é uma ciência social aplicada. Então, isso aqui não é matemática. Podem usar do background aí, do conhecimento já visto. E por fim, a autoavaliação. Como todo bom líder, vamos lá de novo. Como todo bom líder, um de nossos hábitos tem que ser o de realizar uma autoavaliação para entendermos no que erramos e podemos melhorar, nos pontos que acertamos e ainda como podemos ter sido mais assertivos nas nossas decisões. Chegou sua hora de fazer esta avaliação. Seja sincero contigo mesmo, principalmente nos erros. Pois, como diz Elon Musk, se não está cometendo erros, não está inovando o suficiente. Legal, né? Essa frase aqui do Elon Musk. Acho que ele é o presidente da Tesla, né? E de outras empresas aí. Se não, e aí vamos ler de novo, ó, a frase de impacto. Se não está cometendo erros, não está inovando o suficiente. E aí fecha, né, com a chave de ouro do link, né, do processo de inovação e liderança, do ponto de intersecção, tá certo? E aqui você vai falar qual era o objetivo do remanejamento da equipe,
escrever, executar sua nota, como poderia ter sido melhor. Então está aqui, seguir, tá bom? Aí com base nisso aqui, alguns questionamentos que talvez possam te ajudar na performance. Então você lê os questionamentos e vai te ajudar a preencher isso aqui, né? Quais foram as coisas boas no desenvolver dos eventos? Quais foram as coisas boas no trabalho com a equipe, tá bom? Questões que vão te ajudar a preencher aqui, tá? Não necessariamente precisa escrever essas questões aqui, mas lendo elas são um norte para você escrever sua tabela. Da mesma coisa da análise SWOT, não tinha as questões após a análise SWOT? Elas são a maneira que te ajudar, te dar o norte para preencher a matriz. Por fim, o que aprendi com a execução deste mapa? Pois bem, é um trabalho individual. Aqui tem algumas descrições, tá bom? Aqui tem que estar no PDF. Aqui são questões específicas dessa atividade em si, tá? Não quis mexer, mas ele vai te dar uma noção, né? A questão é pôr no Word e no PDF, tá bom? E fala com o seu mediador, que no caso sou eu, que estaria à disposição. Eu vou dar um prazo maior para essa atividade, tá, gente? Vocês podem começar hoje. O que eu vou cobrar para a semana que vem? Para a gente voltar para a questão teórica, tá? Da aula expositiva. Vou cobrar o início do projeto. No mínimo, ter começado ele. Por quê? Se surgiu dúvidas, é a hora de tirar na terça-feira que vem. Vocês concordam comigo? Então eu vou tirar dúvidas, não tem problema. Mas eu preciso que vocês comecem a fazer para ter dúvida. Porque se for por cima da hora é mais difícil. Não é um trabalho tão pequeno, né? Então comecem a fazer, anotem todas as dúvidas. E aí, vai mandando no WhatsApp, eu vou respondendo na medida do possível. Não sendo no feriado e no domingo, tudo bem, agradeço a compreensão. Vocês vão mandando as dúvidas. Terça-feira, a gente conversa. Além da aula expositiva, eu vou, evidentemente, tirar dúvidas sobre esse trabalho. Que a priori, senhores, não tem dificuldade. Está tudo escrito aqui. Não tem realidade paralela, tá bom? Não tenho que buscar fora desse texto. Tudo está aqui. Se faltou outra informação em excesso, não tem problema. Escreve com o que tem de base no enunciado. Questão assertividade. Perguntou, fez. Com base nas informações que tinha. Nada mais, nada menos. Ok. Deixei nossa aula gravada de hoje, tá bom? Não estarei ao vivo. A ideia era mesmo apresentar esse trabalho e falar da A3. Resumindo a questão da A3, né? Voltando de novo. É uma ideia de projeto, uma ideia de serviço ou produto que leva em consideração 3 aspectos. Não estou pedindo para fazer um plano de negócio. É uma questão bem mais resumida. Tem a ideia de produto ou processo ou de um serviço que leve em consideração esses 3 aspectos: sustentabilidade, produto, na verdade, sustentabilidade, empreendedorismo e inovação. Eu vou falar sobre isso também terça-feira. Eu só estou adiantando o assunto. Ainda não tem motivo para ter pânico. A gente vai fazer algo dentro do tempo e algo que seja passível de ser executado, tá? Eu e o professor Jander não quer pedir nada que seja impossível de ser executado. Não é uma tese, nada disso. Pois bem, então é isso. Nossa aula de hoje, tá bom? Está aqui gravada. Vocês podem tirar dúvidas, não tem nenhum problema. E aí a gente vai conversando. Estarei online, tá bom? Um abraço a todos. Eu vou mandar o link do trabalho no grupo e a gente vai conversando. Valeu, até mais.